Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Álvaro e não se esqueçam, vamos estudar Jung. Bom pessoal, este vídeo é a continuação do vídeo anterior em que eu faço uma resposta a uma pergunta muito interessante, muito inteligente do inscrito aqui do canal, Cássio, sobre o fenômeno UFO, né? Como é que Jung responderia a essa questão também e outras questões como a Terra plana, né? Já que o fenômeno UFO, às vezes, por construir hipóteses da conspiração, muitas vezes se assemelha a uma espécie de teoria de Terra plana, né? Uma teoria pseudocientífica. E por que eu falo que são hipóteses da conspiração e não teoria da conspiração? Porque teoria da conspiração, ao rigor, não existe, né? Porque teoria, por definição epistemológica, é um discurso científico que já foi validado de alguma forma, já passou pelo crivo do teste, né? Então pode ser aplicado e generalizado. Como as hipóteses pseudocientíficas da Terra plana não podem ser generalizadas dadas aos fatos e não podem ser testadas empiricamente, evidentemente não se constitui a rigor em um discurso teórico. Tá? Me parece que é um fenômeno de uma outra ordem. Tá? E me parece que é um fenômeno muito mais associado a determinados mitologemas inconscientes e a fenômenos psicológicos projetivos do que é um trabalho científico racionalmente validado e testado por meio dos fatos. Né? Porque, por exemplo, como é que um terraplanista explica, por exemplo, o eclipse? Né? Como é que o terraplanista explica que os navios, num determinado momento, quando passam da linha do horizonte, se tornam invisíveis a um telescópio, a um binóculo potente, simplesmente porque eles ultrapassam a curvatura da Terra. Né? Então, são apenas hipóteses conspiracionistas que jamais se estruturam racionalmente em um discurso teorético, em uma teoria. O Cássio perguntou qual é a relação disso com o fenômeno UFO. Né? Bom, o argumento da Terra plana é um argumento que nos dá muito mais segurança cósmica, porque é muito melhor você morar no planeta pequenininho com uma redoma, em que o Sol está dentro dessa redoma, ele não está a uma UA, ou seja, a uma unidade astronômica, mas sim a poucos milhares de quilômetros da Terra, e as estrelas são apenas luzes fora dessa redoma, do que você viver em um universo infinito. Ou seja, você sair de um mundo fechado e viver no universo infinito. Viver no universo infinito, imponderável, é muito mais assustador do que você criar uma hipótese conspiracionista em que você pode controlar o destino do cosmos e o destino humano. Tá? Já o fenômeno ufológico diz muito respeito a uma espécie de transcendência dos próprios limites da natureza humana. Tá? Diz respeito, sim, ao medo cósmico, a uma espécie de sombra cósmica e de respeito a a grande alteridade cósmica, né? O grande outro, que também é um discurso do inconsciente, também está presente na psicologia do Jung, né? Mas assim, quais seriam os fundamentos metodológicos para a gente estudar o fenômeno ufológico? Tá? Bom, eu estava falando no vídeo anterior que Jung vai perceber que no pós-Segunda Guerra Mundial, lembrando que esse trabalho do Jung é um trabalho do ano de 1958, tá? Então é um momento pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, anos 40 e anos 50, em que você tem a grande divisão humana entre dois blocos políticos ideológicos expresso no símbolo da cortina de ferro. E nesse momento em que há uma civilização planetária, uma espécie de transição planetária, projeções psíquicas do inconsciente coletivo são lançados ao céu como se o céu fosse uma espécie de tela que recebesse essas imagens arquetípicas, né?
E aí Jung vai começar a perceber o surgimento de um mito moderno expresso em linguagem tecnológica. Porque os discos voadores começam a surgir, começam a aparecer com mais ênfase, os relatos começam a se multiplicar a partir do pós-guerra. Tá? Então também tem a questão da era atômica, né? A questão de que o mundo pode entrar numa espécie de catástrofe nuclear eminente, e o que era real, né? Esse medo era real. E muitas vezes essa projeção que a ufologia traz diz respeito a arquétipos mais arcaicos, como o Messias, o Salvador, a ideia de que a salvação vem de fora, a salvação vem do céu, o disco como uma espécie mandálica, né, uma forma mandálica de círculo, que representa o símbolo da integração universal do sujeito. Tá? Muitas vezes, quando pacientes neuróticos começam a sonhar com círculos, com mandalas, é uma tentativa da psique curar a si mesma, né? É uma representação arquetípica muito comum de um ponto de vista alquímico é o Ouroboros, né? A serpente que morde o próprio rabo. Né? Então nós temos aspectos sociológicos, nós temos aspectos históricos que levam o Jung a se interessar pelo fenômeno da ufologia, sem afirmar ou negar, mas sim adotando um certo criticismo de caráter kantiano, ou seja, ele não afirma nem nega aquilo que a razão não pode suportar no momento, o que não quer dizer que a ufologia não possa ser considerada uma espécie de protociência ou a ciência a ser construída no futuro, a passar da etapa das hipóteses e entrar na etapa das mensurações e das replicações do conhecimento produzido. Assistam o Miracles que eu fiz sobre Jung e a parapsicologia, porque ali eu coloco um método, a psicologia de Jung e a parapsicologia, de como entender fenômenos parapsicológicos, fenômenos ufológicos e fenômenos espirituais a partir da psicologia do Jung. O Jung vai adotar essa perspectiva, essa atitude crítica, o tanto que cética, mas não de um ceticismo do senso comum, mas sim da constituição de hipóteses empíricas que devem ser testadas uma por uma, até que nós podemos falar racionalmente do fenômeno. Ou seja, não cabe à psicologia do Jung dizer se os extraterrestres existem ou não, se existe ou não discos voadores tal qual nós vemos no cinema, ou em relatos de podcast, ou em relatos de muitas pessoas, que podem ser até relatos verídicos, tá, gente? E muitos deles são sinceros. Mas a questão é que tipo de projeção psíquica esses relatos trazem, em que sentido esses relatos, já que eles se multiplicam em vários países, pessoas que não tiveram contato entre si, são muito comuns na sociedade, sim, influenciados pela indústria cultural, pela indústria cinematográfica, mas muito comuns na sociedade. Todo mundo conhece alguém que tem um relato ufológico para fazer, assim como todo mundo conhece alguém que tem um relato espiritualista para fazer, quando não é você mesmo que tem esse tipo de relato para fazer. Que tipo de mito surge? Que tipo de representação coletiva surge? E qual atitude consciente que o inconsciente está tentando compensar? O que é que falta na consciência que o inconsciente está tentando compensar para criar uma atitude integrada ao si mesmo, ao self, né? Então, se os discos voadores começam a se multiplicar, os relatos começam a se multiplicar no pós-guerra, hoje a gente vive uma outra transição planetária, em que, por exemplo, a tecnologia se afirma, a inteligência artificial parece cada vez mais se constituir como uma espécie de singularidade radical e autônoma, como se fosse também um espelho do inconsciente coletivo, que consegue replicar a si mesma, consegue pensar a si mesma com os dados que são o tempo todo gerados por nós humanos, e consegue assumir de determinada forma uma espécie de personalidade, também de alteridade, quase que como se, por exemplo, a inteligência artificial, eu fiz um mini curso inteiro sobre a psicologia de Jung, e a IA, a inteligência artificial, o chat GPT, etc., e outras IAs também, fosse uma espécie de também de alteridade, ou alteridade tecnológica, não alteridade cósmica, que seria os extraterrestres, mas também uma espécie de alien, uma espécie de invasão, uma espécie de agente operacional agindo
no mundo, uma outra inteligência e maior do que a nossa até, porque nós não somos individualmente mais inteligentes do que uma IA que tem acesso a todos os dados do mundo simultaneamente numa velocidade de supercondutores. Tá? Estamos diante desse tipo de alteridade. Então, Cássio, vivemos uma transição planetária, mais uma vez, né? Sempre vivemos, porque a história está sempre acontecendo. O inconsciente coletivo tende a projetar determinados conteúdos psíquicos por meio de imagens arquetípicas, por meio de padrões arquetípicos no mundo. Muitas vezes o cosmos é eleito pela psique como um grande depósito de imagens, de possibilidades psíquicas. Assim foi nas épocas arcaicas, com astrologia, que eu quero fazer um mini curso muito em breve sobre o assunto. Assim foi na Idade Média, com os anjos e demônios. Né? A ideia da ascensão aos céus, a ideia de que a salvação da humanidade virá dos céus, são mitos muito comuns às culturas. E tudo isso fala das representações coletivas, e tudo isso fala do nosso psiquismo, e tudo isso fala do inconsciente coletivo. Tá? Uma vez, como eu falei já, que utilizando a linguagem alquímica do um dos mundos, existe uma relação entre psique e matéria, né? A matéria é a psique vista por fora e a psique é a matéria vista por dentro. Sempre que nós psiquizamos a matéria e a matéria começa a agir de modo psíquico, nós podemos falar de fenômenos sincronísticos. Nós podemos falar de sincronicidade. Né? É por isso que muitos de nós, quando olham, por exemplo, para o cometa do 13 Atlas, que é feito de material diferente. Sim, é feito de material diferente, porque nasceu no horizonte de eventos de uma outra estrela que não é o Sol, com outros materiais. Simplesmente por isso. Porque as estrelas não são iguais em grandeza nem em elementos químicos. São outros elementos químicos porque vêm de um outro sistema. Muitos de nós enxergamos esse objeto material, esse ponto material, como diriam os físicos, e projetamos o nosso psiquismo e encontramos nesse cometa uma imagem arquetípica de uma nave espacial, de um disco voador, de algo que pode ser sombrio, que pode vir nos atacar, ou de algo que pode vir nos salvar, que pode dar sentido e compensação simbólica à psique objetiva, à psique coletiva. Tá? Então, Cássius, a sua pergunta foi muito interessante, muito inteligente. Eu tive que fazer 2 vídeos para responder. Vou até ler novamente para ver se eu esqueci de responder alguma coisa. Cassius Roney. Como Jung abordaria o fenômeno que muitas pessoas andam relatando sobre terem visões, sonhos e contatos com extraterrestres? Bom, Jung não vai dizer nem que sim nem que não, porque não é função da psicologia dizer se extraterrestres existem ou não. Mas Jung vai dizer que o fenômeno psicológico é real, porque é um acontecimento psicológico objetivo. Milhões de pessoas se reúnem em torno de um mito moderno que está sendo construído o tempo todo. E essa relação com essas imagens arquetípicas que o fenômeno UFO provoca são reais para o Jung. Os podcasts sobre assuntos são frequentes no YouTube, sim, porque é a típica narrativa humana. Lembra muitas narrativas arcaicas, muitas vezes, o podcast. É por isso que o Jung diz que nós ainda somos arcaicos. E eu gosto dos podcasts, tá, gente? É um belo entretenimento cultural, sim. O assunto tem um apelo parecido com o da Terra plana, né? Eu comecei o vídeo falando um pouco sobre isso também, que o Cássio coloca. Se trata de uma crença exacerbada da imaginação. Eu entendo que você fala sobre crença exacerbada, uma espécie de exagero, né? Mas aí, para a gente poder concluir o vídeo, é necessário que a gente pense que a imaginação é uma função criadora da psique, e aquilo que a psique imagina se torna real para ela. É por isso que, ao tratarmos os fenômenos psicológicos, parapsicológicos, sobrenaturais, espirituais, ufológicos, nós precisamos tomá-lo como acontecimento psíquico objetivo para a psique e para milhões de pessoas, sem emitir juízo de valor, de afirmar ou negar
e mostrar como esse fenômeno, o que esse fenômeno revela sobre o inconsciente coletivo. É isso, pessoal. Muito obrigado e não se esqueçam, vamos estudar Jung.